Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Eu vou gravar pelo telefone, meu notebook estragou, pessoal. Estragou o carregador dele, eu tô sem o carregador, então nós vamos tentar gravar aqui pelo celular, tá? Peço desculpa para vocês por conta da tá gravando a imagem e a tela aqui do celular, mas é a forma com que eu vou conseguir trazer para vocês a gravação de 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós entramos no capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 hoje. Fiz um pequeno esboço aqui, tá, que eu quero mostrar para vocês aqui. O esboço está aqui, onde nós vamos tratar hoje sobre as dificuldades do ministério da pregação do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 2. O apóstolo Paulo aqui, tá? Aqui no capítulo 2, vamos fazer uma breve introdução para vocês. Aqui Paulo vai fazer uma defesa de si. Tá aqui no meu esboço aqui escrito aqui. Ele vai fazer uma defesa de si, do seu ministério, mediante inúmeras tribulações que ele sofreu, tá? E que a igreja de Tessalônica também passou, tá? A receber por conta da mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo pregou a eles, tá? Então, como o Hernandes Dias Lopes ele fala em seu comentário sobre a 1 Tessalonicenses, ele traz 3 pontos aqui. Primeiro deles aqui é que um líder espiritual não busca conforto, mas conversões, tá? Segundo ponto, um líder espiritual não busca lucro, mas trabalho. Isso é muito importante, tá, pessoal? E um terceiro ponto que Hernandes Dias Lopes fala no seu comentário sobre 1 Tessalonicenses é que um líder espiritual não busca aplauso dos homens, mas aprovação de Deus. Então, dentro desse contexto de que Paulo está fazendo uma defesa de si, do seu ministério, da pregação que foi dada aos tessalônicos, à igreja de Tessalônica, o Hernandes Dias Lopes vê tudo isso aí, todo esse contexto, e traz esses 3 pontos no comentário dele. Eu achei pertinente trazer isso aí para vocês, para contextualizar o que é o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, tá? Então, dito isso, vamos fazer a leitura do texto. A leitura do texto, o texto diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 2:1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Até aqui a leitura do texto bíblico, tá? O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Já de antemão aqui, é o seguinte: conversões, tá aí no verso 1. No verso 1 vocês podem ver ali, conversões. Ponto importante, tá? A igreja de Tessalônica, houve uma grande conversão. E eles sabiam, por causa dessa conversão, que o apóstolo Paulo pregava o evangelho puro e genuíno. Principalmente quando o texto bíblico diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Por quê? Porque houve o nascimento de uma igreja em Tessalônica, tá? Então, muito importante vocês verem e lembrarem. Eles sabiam o que o apóstolo Paulo estava pregando. Eles conheciam a mensagem. Eles conheciam os mensageiros. O apóstolo Paulo esteve no meio deles. Paulo e Silas estiveram no meio daquela igreja. Principalmente Paulo ali, tá? E Paulo lhes pregou o evangelho verdadeiro evangelho genuíno, tá? Esse é o primeiro ponto aí do verso de número 1 de 2 Tessalonicenses. Segundo ponto, eles sabiam o porquê. Por que eles sabiam? Porque o resultado da pregação foi a conversão deles. Então, como o apóstolo Paulo poderia atestar a veracidade do seu ministério? Simples, conversões. Por isso que, se eu tivesse que colocar um subtítulo aí no verso 1 de 1 Tessalonicenses, seria isso: conversões. As conversões provam o verdadeiro evangelho. Um falso evangelho não é capaz de trazer a conversão, o novo nascimento, a regeneração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante a gente saber como as pessoas podem converter-se a Deus. Não é por meio filosófico, não é por meio de conhecimento, uma gnose, não é por nada disso, é por meio da pregação do Evangelho. Simplesmente anunciar Jesus Cristo como aquele que perdoa
e expia os pecados de todo aquele que nele crê. Então basta arrepender-se e crer na mensagem do Evangelho para ser salvo. É muito simples. Então como eles sabiam? Eles sabiam porque o resultado da pregação, tá, foi a conversão deles próprios. Então Paulo não poderia ser um charlatão, um mentiroso, como provavelmente era o que ele seria acusado pelos falsos mestres de Tessalônica e pelos judaizantes que existiam. Tá? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, tá aí, tá? Ainda no verso 1, é o seguinte: lembrem-se, eu anotei o seguinte, lembre-se, foram 3 semanas e o Espírito Santo operou fortemente naquele local em meio à pregação de Paulo. Imagina o seguinte, você vai plantar uma igreja em determinado local, tu vai lá, tu prega o evangelho para essas pessoas, mas em 3 meses tu consegue formar uma igreja que dá frutos, bons frutos, e uma igreja bíblica. Qual o tempo que você levou? O apóstolo Paulo, o texto vai falar em Atos capítulo 16 que ele ficou 3 semanas lá. 3 sábados, tá? Mas há quem creia que o apóstolo Paulo ficou até 3 meses lá. É uma discussão que existe. Mas enfim, entre 3 semanas e 3 meses é um período muito curto. Imagine que ele tenha ficado 3 semanas. Foi uma implantação de uma igreja em um tempo recorde. Se ele ficou 3 meses, também foi uma implantação de uma igreja em tempo recorde. Então, tanto faz ser 3 semanas como 3 meses, foi muito pouco tempo, e esta igreja ela foi um espelho ao ponto de os próprios locais ao redor, Acaia, Macedônia e Acaia, viram a conversão desses homens, viram que esses homens, convertendo-se a Deus, abandonaram os ídolos, como diz no capítulo 1, e voltaram-se para Deus. Então, Paulo, lembre-se, foram 3 semanas ou 3 meses, e nisso nasceu uma igreja fortemente bíblica e fortemente fundamentada na palavra de Deus. Ponto número 4. O apóstolo Paulo foi um excelente evangelista e também mestre. O apóstolo Paulo foi completo em seu ministério. Ele não só anunciou, ele explicou, ele trouxe doutrinas. Por exemplo, uma doutrina que foi revelada somente ao apóstolo Paulo, que é o que ele trabalha aqui, inclusive em 1 Tessalonicenses, a doutrina do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento ela foi revelada somente ao apóstolo Paulo. Nenhum dos outros apóstolos foi revelado como foi revelado a Paulo. Paulo fala isso aqui em 1 Tessalonicenses e depois 1 Coríntios capítulo 15. São os 2 textos do Novo Testamento que só foi revelado ao apóstolo Paulo a doutrina do arrebatamento. Nem a um outro foi. Paulo foi mestre e evangelista. Ele plantou essa igreja ou em 3 semanas ou em 3 meses. É uma discussão. Mas ele foi um homem acadêmico ao ponto de explicar doutrinas e ter revelações de Deus, que ao ponto de ele dizer, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, o homem foi levado ao 3º céu e tudo mais, falando dele próprio em 3ª pessoa. Mas o apóstolo Paulo ele foi tanto mestre como um evangelista. E é muito difícil hoje a gente ver isso. Aí o ponto de número 5 aí do verso de número 1. Olha o que diz o ponto 5. Muitos hoje acham que não precisa ter uma mensagem evangelística. Há muito tecnicismo. Há pessoas que acham que tem que explicar o evangelho de uma forma técnica, acadêmica para as pessoas. Porque só assim a gente vai poder refletir. E não, olha que diz aqui o texto, principalmente no versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Por quê? Porque ele pregou o evangelho a essas pessoas. Então o apóstolo Paulo não foi tecnicista nesse sentido. Ele pregou o evangelho, crê em Jesus Cristo para ser salvo. Arrependam-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Isso é o cerne, é o simples evangelho e eficaz evangelho. Então, na mensagem do evangelho, quanto menos tecnicismo for colocado, melhor. Quanto mais simples e objetivo for, melhor, tá? Mas em contrapartida, tá? Existe aqueles que acham que tem que ser mais rebuscada a linguagem, que a linguagem tem que ser mais acadêmica. Em contrapartida, tem aqueles que acham, né, que não precisa de teologia para que a mensagem seja pura e verdadeira. Vou mostrar para vocês um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Deixa eu abrir aqui para vocês, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder
demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo Paulo, quando ele ia pregar, ele não precisava se valer-se de eloquências, de sabedoria, mas somente senão da imposição e da força e do poder do Espírito Santo, porque ele sabia que quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Há quem ache que só isso, em certas ocasiões, basta. Para a pregação do Evangelho, sim, mas para ensinar doutrinas bíblicas, como o apóstolo Paulo vai ensinar aqui mais para frente, é necessário conhecimento. E não um conhecimento revelado como foi para o apóstolo Paulo. Porque eu creio, e a maioria de vocês que estão aqui comigo estudando sabe, que eu sou cessacionista. A gente não crê em novas revelações. A gente crê que o cânon fechado é a revelação final de Deus. E todas as doutrinas que nós ensinamos estão ali. Então pare e pense. Há quem diga que não precisa de tecnicismo. E há quem diga que só use o tecnicismo. Mas eu quero mostrar para vocês aí, a partir desse ponto, que não precisa. Muitos acham que não precisa teologia. Eu digo, precisa. Sem a teologia bíblica, não há profundidade nas doutrinas que Deus nos revelou aqui nesse livrinho aqui chamado Bíblia, nesse aqui, tá? Então é necessário o conhecimento teológico para ensinarmos, para pregarmos o evangelho simples, não é preciso. O apóstolo Paulo juntou as duas coisas. Ele era um homem acadêmico e um exímio evangelista e mestre que cria e pregava e ensinava somente mediado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então ele não se valia de eloquência humana nesse sentido, embora ele tivesse de sobra. Lembre-se, o apóstolo Paulo é aquele cara que diz que dentre os da sua idade, ele o sobrepujava no conhecimento das sagradas letras, no caso do Antigo Testamento. Ele era um judeu de judeus, fariseu. Esse era o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele juntava as qualidades de um bom conhecedor da Escritura, de um bom erudito, e de um exímio evangelista por poder do Espírito Santo. Então, quem exclui um dos lados, exclui a verdade total da Bíblia. O apóstolo Paulo é o cara que diz para nós, é a pessoa que diz para nós, sejais meus imitadores, ele diz isso à igreja de Corinto, olha, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, esses homens aqui, em 1 Tessalonicenses 2, eles conheciam, eles sabiam de como era essa estada do apóstolo Paulo entre eles, pelo que o apóstolo Paulo fez, pelo que o apóstolo Paulo ensinou e pelo que o apóstolo Paulo ensinou a eles aqui. Então, um ponto muito importante aqui, o sétimo ponto, tá? Paulo juntou as duas coisas, ou seja, tecnicismo e poder do Espírito, tá? E isto fez ele o maior dos apóstolos. É o cara que escreveu a maioria do Novo Testamento. 60% a 70% do que nós temos no Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então ele foi um homem extremamente habilidoso, extremamente usado por Deus. Ele não foi capenga. Ele não foi só habilidoso, ele foi usado. Ao passo que ele não foi só usado, mas também foi muito habilidoso. Então juntem as duas coisas, pessoal. Porque era isso aqui que o pessoal de Tessalônica recebeu. É isso aqui que nós temos que ser e repassar esse conhecimento para mais pessoas na potência do poder do Espírito Santo também, tá? Um último ponto aqui ainda no verso 8. Importante notar o porquê que inicia aqui. Porque vós... Lembre-se que o verso 1 aqui do capítulo 2 começa o seguinte, eu vou ler para vocês. Porque vós, irmãos, sabeis. Note o oitavo ponto aí. É importante notar o porquê que inicia no verso 1 aqui do capítulo 2 que a gente leu, tá? Por quê? Porque é uma explicação de algo anterior. Ou seja, o apóstolo Paulo está explicando algo que ele já falou anteriormente. Mais especificamente, tá? Que ele esteja falando esse porquê seja uma explicação do verso 9. Olha o que diz o verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam e repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a Deus vivo, o verdadeiro, e para guardares do céu. A gente já tratou isso na exposição anterior, e para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então esse porquê do início do verso 1 do capítulo 2 aqui é uma explicação concisa do que o apóstolo Paulo falou antes. Mais especificamente, eu creio que seja desse verso 8, 9 e 10 ali, tá? Quando ele fala da estadia
da estadia que o apóstolo Paulo teve, como ele diz aqui no verso 1, ele diz assim, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E no versículo 9 do capítulo anterior, ele diz que mesmo no tocante a nós, proclamo que teve repercussão o nosso ingresso em vosso meio. Ou seja, tudo isso que o apóstolo Paulo viveu ali em Tessalônica era uma prova do seu ministério. Pessoas converteram-se, abandonaram os ídolos, voltaram-se ao Deus vivo e estão aguardando o retorno de Cristo Jesus. Tudo isso aqui que o apóstolo Paulo disse no verso 1 é repercussão e uma explicação do que ele tinha dito anteriormente. Vamos para o próximo verso, tá? O verso de número 2. Mas, o texto diz aqui, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Se no verso 1, o apóstolo Paulo ele faz uma espécie de resumo e de uma autodefesa da veracidade do seu ministério, aqui no versículo 2, que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo, tá, mostra um ponto importante. Sofrer e pregar é a prova do verdadeiro homem de Deus. Eu quero falar isso aí para vocês, principalmente esse verso 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Não existe nada fácil. E na vida do cristão também não. A gente olha para o Sermão do Monte, a gente olha para aquelas promessas todas, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a gente olha aquilo, traz aplicações para a nossa vida, tá tudo certo, tudo que a Bíblia fala para o nosso ensino. Mas a gente esquece que o Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições. Não é talvez vocês vão ter, não, é tereis, é certo que vocês vão ter. A gente acha que pregar o evangelho é simples, e é simples, mas a gente sofre por pregar o evangelho. Por anunciar as boas novas da salvação, a gente sofre. Muitas pessoas nos odeiam por aquilo que a gente fala e pelo nosso cristianismo e por anunciar Jesus Cristo. Então não pensem, pessoal, que isso aqui, pregar o evangelho, isso aqui que a gente faz, isso aqui que eu faço para vocês de uma forma simples e objetiva, tem muita gente que me odeia por causa disso. Tem muita gente que me odeia, me denigre, fala mal de mim, fala mal da minha pessoa, fala mal da minha fé, que a minha fé é isso, a minha fé é aquilo. Tem muita gente que me odeia, não acho que o pessoal olha pra mim e diz assim, como o Danner é fofinho, vamos bater palma pro Danner. Não, todo mundo que prega o evangelho vai ser perseguido de alguma forma. Isso a gente tem que trazer pra nossa vida, o apóstolo Paulo diz isso. Mas apesar de ter sido maltratado e ultrajado, Filipe, é do vosso conhecimento, tá? É do vosso conhecimento que tivemos ousada confiança. Primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, Paulo sofreu para levar a palavra, e às vezes levar a palavra para as pessoas, a palavra de Deus, nos custa caro. Nos custa a nossa imagem, nos custa a suposta reputação, o aplauso da sociedade, custa certas amizades, custa certas privações e perseguições. Tudo isso custa para pregar o evangelho. Não achem vocês que eu aqui, ensinando o que eu ensino para vocês, eu recebo o aplauso de algum grupo. Tem gente que me odeia. Tem gente que não pode nem ouvir minha voz. Tem gente que olha esse careca gaúcho, esse é um cara chato. Ele só incomoda. Tem gente que olha pra mim e acha isso. E tá tudo certo. Faz parte da vida cristã. Não é um mar de rosas pregar o evangelho. A gente vai ter problema. E o apóstolo Paulo teve. Segundo ponto que eu quero mostrar aqui ainda nesse verso 2 aqui. Foram insultados e espancados em Filipos. Eu vou pegar aqui para vocês Atos capítulo 16. Atos 16, vou abrir minha Bíblia aqui, do verso 21 e verso 22, Atos 16. Olha o que aconteceu com esses homens, antes deles chegar em Tessalônica. Propagando os costumes de que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles, aqui é Paulo e Silas, tá? Mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Qual foi a paga do apóstolo Paulo? Qual foi o pagamento que o apóstolo Paulo e Silas tiveram por pregar o evangelho aqui? Em Filipe, aqui o apóstolo Paulo está em Filipe antes de ir para Tessalônica. Qual foi a paga? Eles foram, a multidão se uniu contra eles,
rasgaram as vestes, açoitaram eles com vara, foram presos e disseram para o carcereiro o seguinte: olha, guardem bem esses homens, não deixem eles escapar. A gente precisa deles presos. Esse foi o pagamento pela pregação do evangelho. Então não achem que vir a Cristo é sinônimo de facilidade. Se o teu cristianismo está sendo fácil, não é cristianismo. Se tua pregação não encontra nenhuma oposição dos incrédulos, deixa eu te falar uma coisa, tu não está pregando. Não vai achar que o evangelho é fofinho. As pessoas não gostam do evangelho. Tu acha que as pessoas gostam de uma coisa que diz que elas têm que morrer para elas e viver para Cristo? Tu acha que as pessoas gostam de dizer que elas têm que se arrepender dos seus pecados e crer única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo e confiar somente nele? As pessoas não gostam disso, elas odeiam isso. Então vamos lá, esse é o segundo ponto. Eles foram insultados e espancados em Filipos. Li para vocês agora aqui em Atos capítulo 16. Terceiro ponto ainda do verso 2. Mesmo sofrendo, eles tiveram ousada confiança em pregar para eles. Meu amado, tu sabe o que é apanhar e continuar pregando? A gente sabe de como aconteceu essa história que o apóstolo Paulo e Silas estavam cantando na prisão preso, teve o terremoto e eles abriram os cárceres e o carcereiro foi lá, queria se matar, e todo mundo escapou, só ficou Paulo e Silas lá, e aí o carcereiro acaba se convertendo naquele lá. A gente sabe como é que aconteceu essa história. Então, meus amados, deixa eu te dizer, eles tiveram ousada confiança e Deus provou essa confiança dando para eles, através da pregação deles, inúmeras e inúmeras conversões. Tiveram perseguição, foram presos e foram açoitados. Mas o trabalho em Cristo ele nunca é em vão. Lembre-se, a palavra de Deus nunca torna para ele vazia. A palavra dele não volta para ele. A palavra de Deus não é vazia, ela é objetiva. Tá? Então, mesmo sofrendo, eles tiveram ousada confiança em Deus. Quarto ponto, eu quero mostrar para vocês aqui. Geralmente, após termos desconfortos, recuamos. Com Paulo foi ao contrário, ele foi ousado. Lembre-se, aqui, Atos 16 narra antes deles irem para a Tessalônica. Pergunta: maioria de nós, certamente, depois de ser espancado e preso por pregar o evangelho para as pessoas, nós vamos recuar. Vou desacelerar aqui, vou ficar mais calmo, mais tranquilo, não vou pregar. Né? Isso aqui está dando muita dor. Eu vou amaciar a minha mensagem, tá? Para não ser muito radical na minha mensagem. Aí as pessoas vão ouvir de bom grado. Mas Paulo foi ao contrário. Quanto mais batia, mais prendia, mais espancava ele, mais ousada confiança ele teve em Deus. A maioria das pessoas que vão passar por perseguições, elas vão olhar para as perseguições e vão dizer o seguinte: isso aqui não é mais para mim. É muito difícil a vida de crente, não dá, eu vou largar, não dá para mim isso aqui. Ou vou ser um crente mais light, não quero compromisso em ensinar a palavra de Deus, não quero compromisso em evangelizar as pessoas, não quero nada disso aí, porque isso aí só traz dor de cabeça incômodo, eu quero viver uma vida light. Deixa eu te dizer, se tu te converteu, tu nunca mais vai ter uma vida light perante a sociedade. E perante os incrédulos, ainda pior ainda. Se a gente é perseguido por supostos irmãos da gente, que dirá pelos incrédulos lá fora, meu irmão? Então nós temos que ter sempre ousada confiança em pregar o Evangelho de Cristo Jesus ou de ensinar as doutrinas expostas pelas Sagradas Escrituras. Quanto mais batem em mim, mais eu explico, mais eu ensino e mais eu falo. E enquanto não me matar, eu vou continuar falando. É assim que funciona. Eu aprendi com Paulo essa lição. Eu aprendo com Paulo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2 que a gente tem que ter ousada confiança. O apóstolo Paulo teve ousada confiança. Ele não retrocedeu, a gente não pode retroceder. Tá? Isso é um ponto importante. 5. A prova da ousadia em Tessalônica está em Atos 17. Vou voltar para Atos 17. Vou ler aqui para vocês. Atos 17. Deixa eu abrir aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui, porque eu estou meio cego. Atos 17, do 1 ao verso 4. Atos 17, do verso 1 até o verso 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. Note, Paulo está indo numa sinagoga de judeus. Paulo sempre ia lá. Note, ele não estava na zona de conforto. Eu vou para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Ou seja, ele vai para os opositores.
que era o judaísmo da época. Os primeiros opositores ao cristianismo foi o judaísmo da época, tá? Só para deixar claro para vocês aí, tá? Foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das escrituras. Arrazoou. Até eu quero pegar o termo aqui para vocês. Arrazoou, tá? Atos 17, eu vou abrir aqui. Atos 17, do 1 até o 4. Deixa eu ver o termo arrazoou aqui para vocês. Atos 17, eu estou no Atos 1. Atos 17, 1. O termo arrazoou aqui, tá? Transliteração é dialegonomai. Pensar coisas diferentes consigo mesmo. Misturou pensamentos com pensamentos. Ponderar. Paulo ponderou, refletiu, conversou, discutiu com eles, debateu. Olha ali no ponto de número 2. Paulo debateu com eles. Paulo debateu, segundo o seu costume, foi procurado por ter sábado, expondo as escrituras, demonstrar ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Algum deles, olha só como deu lá, como se deu a pregação do apóstolo Paulo lá. Alguns deles, não todos, alguns deles foram persuadidos pelo debate do apóstolo Paulo em meio à pregação. Um homem muito habilidoso, ele debateu e pregou ao mesmo tempo, tá? Expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então o apóstolo Paulo aqui é descrito como foi esta pregação de Paulo. O apóstolo Paulo debateu com eles. O apóstolo Paulo arrazoou, discutiu, pensou, dissertou, para mostrar para eles que Jesus Cristo era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Ele debateu sobre o Antigo Testamento, provando de forma categórica para aqueles judeus que estavam em Tessalônica lá. Ele foi na sinagoga, lembre-se, foi na sinagoga provar, debater que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus. Pergunta: nós estamos dispostos a muitas vezes entrar em debates como o apóstolo Paulo foi no ninho do urubu lá, foi no ninho da cobra, foi lá para provar para eles: vocês estão negando o Messias que foi enviado a vocês. Jesus Cristo é o Messias que foi enviado para vocês e eu vou provar a partir das próprias escrituras de vocês. Vocês já entraram em debates com alguém nesse sentido? Vocês já entraram? Tem muita gente que os debates são infrutíferos. Não, não são. Infrutíferos se não são para provar as verdades bíblicas. Se for para provar verdades bíblicas, todo debate é frutífero. As pessoas crendo ou não crendo, tu provando para elas que elas estavam erradas, elas aceitando ou não, todo debate é frutífero. Então esse é o ponto. A prova da ousadia do apóstolo Paulo é entrar na sinagoga, sempre ele ia primeiro nas sinagogas, ia lá debater, arrazoar, discutir, dissertar pensamentos com os opositores da sua fé. Foi isso daqui que o apóstolo Paulo fez. E um último ponto para a gente encerrar: Paulo, por amor a Cristo, tudo suportou. Ele diz isso à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 12:10. Eu vou mostrar aqui para vocês, 2 Coríntios 12:10. Olha o que o texto diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Lembre-se, Paulo foi injuriado, açoitado. Nas necessidades, nas perseguições, ele foi perseguido e preso, nas angústias, porque por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele, um homem de Deus, ele foi perseguido, caluniado, espancado, sentiu fome, sentiu frio, sentiu todas as necessidades por amor ao Evangelho de Cristo Jesus.
por amor a Cristo Jesus, Paulo tudo suportou, inclusive tendo ousada segurança em pregar à igreja, aquela multidão de Tessalônica que se tornaria igreja, principalmente quando diz: mas apesar de ser maltratados, injuriados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Para quê? Para vos anunciar o evangelho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus amados, o tema da mensagem era esse: as dificuldades do ministério da pregação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2, do verso 1 até o verso 2. 1 Tessalonicenses 2, 1, 2. Daqui eu tiro 3 aplicações, tá? A primeira delas que vocês têm que ter em mente desses 2 versículos é o seguinte: pregar o evangelho não é um mar de rosas. Pregar o evangelho não é um mar de rosas. Paulo e seus companheiros sofreram por causa da mensagem do evangelho. Não vai pensar que tu, bonitão do século XXI aí, vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido sem ter oposição, que não vai ter. Vai ter muita oposição. Tu não vai ter descanso. Vai ser dia e noite pessoas te injuriando, te maltratando, falando mal de ti, te desmerecendo pessoalmente e intelectualmente por causa da tua fé. Inclusive, supostos cristãos vão fazer isso contigo. Não é só incrédulo que faz isso. Segunda aplicação que eu tiro: a conversão das pessoas deve ser a nossa motivação. O apóstolo Paulo teve ousada confiança em Deus a pregar o evangelho. Nós temos que ter essa ousada confiança em Deus quando nós pegamos a Escritura, pegamos esse livrinho aqui e começamos a pregar às pessoas. Nossa motivação deve ser a conversão ou a fortificação da fé das pessoas. Essa deve ser a nossa motivação. Lembre-se, o líder espiritual não busca conforto, mas conversão. O líder espiritual não busca conforto, mas conversões. O líder não busca lucro, mas trabalho. E o líder espiritual não busca aplauso dos homens, mas ousada confiança em Deus, ou seja, aprovação de Deus para fazer aquilo que ele está fazendo. Terceira e última aplicação para a gente encerrar aqui: quando houver alguma tribulação sobre nós, devemos ter mais ousadia ainda na nossa mensagem. Eu sou o tipo de pessoa que não recuo. Todos sabem, até pelo meu sotaque, já deu para ver que eu sou gaúcho. E bom gaúcho que sou, não fujo de uma briga, de uma peleia, que nem a gente diz aqui. Eu gosto de briga. E depois de eu entrar em briga, eu não saio de briga, no bom sentido, teologicamente. Eu não descanso até que todos os opositores da verdadeira fé cristã, das verdadeiras doutrinas cristãs, eles não se silenciem. Eu não silencio. Eu não deixo a última palavra para herege. Eu vou até o fim. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos ser imparáveis, incansáveis na exposição do evangelho. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Hoje eu queria trazer para vocês essa mensagem: as dificuldades do ministério da pregação. É difícil, mas não é impossível. E em Cristo nós temos que ter ousada confiança e ousadia. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fui.